Semana passada falamos sobre a escada que nos leva aos pecados sexuais. A gente viu que cada passo que a gente dá fica mais difícil voltar atrás. Então, assista o episódio anterior, o episódio 10, para você entender essa história. Fato é, gente, que se tratando de questões sexuais, descer a escada é muito mais difícil que subir. Quem assistiu o vídeo está entendendo o que eu estou falando. Só que o fato de ser difícil não quer dizer que seja impossível. Por isso hoje vamos falar sobre quando as coisas dão errado no namoro ou no casamento. E vamos dar dicas de como descer a escada, ou seja, como ter um relacionamento renovado e purificado. Vamos lá? Estamos falando sobre sexo, sobre sexualidade. Gente, eu admito que manter uma sexualidade sadia é uma das coisas mais difíceis que existe hoje. Olha, nos mais de 10 anos trabalhando com jovens e com adultos também, eu percebi que a maioria dos desafios enfrentados pelo ser humano tem a ver com a sexualidade. Sei que é desafiador, por isso eu tô aqui para te dizer que não adianta lutar sozinho. A gente precisa do poder de Deus. Como servos de Cristo, a gente pode vencer a imoralidade sexual, não através do esforço pessoal, mas através do poder de Cristo. Paulo, por exemplo, diz lá em Filipenses, no capítulo 4, no verso 13, as seguintes palavras: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo é tudo. Deus pode te fortalecer, Ele pode te conceder a vitória sobre os erros e sobre os pecados sexuais. E aí você me pergunta, mas BJ, como conseguir e como conquistar essa vitória? Eu te respondo. O primeiro conselho é a rendição. A gente gosta de lutar contra o pecado, só que essa luta, gente, não é nossa, essa luta é de Cristo. Quando a gente luta contra o pecado, a gente acha e pressupõe que a gente pode vencer ele sozinho. Quando a gente assume que somente Deus pode nos conceder a vitória, nós nos rendemos ao seu poder e assim nos tornamos aptos a receber a vitória e a libertação. A luta contra o pecado não é sua. Essa luta é de Cristo e Ele já conquistou a vitória por você. Por isso, pare de ficar lutando contra o pecado. Lute para se aproximar de Cristo e render-se ao seu poder libertador. Esse é o segredo da vitória. Interessante. Sobre a vitória contra a imoralidade, alguns acreditam que ela vem apenas através de modificações de comportamento. Eu acredito que ela começa muito antes disso, com o arrependimento e com a fé. Assim como o pecado começa muito antes da atitude, a gente já falou disso aqui, ele começa no coração, a cura também começa aqui dentro. As nossas crenças influenciam diretamente o nosso comportamento. Antes de mudar o nosso comportamento, a gente precisa mudar as nossas crenças, porque elas nos levam a agir como a gente age. Lá em Marcos 7, verso 21, verso 23, diz o seguinte, olha só: porque de dentro do coração dos homens que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Antes de uma transformação exterior, nós precisamos de uma transformação interior. Por isso, comece por dentro, comece estudando sobre o assunto, analisando o que te leva a fazer aquela atitude, conversando com pessoas profissionais. Comportamentos pecaminosos podem ser frutos de experiências passadas ou de traumas de infância ou até mesmo de abusos. Por isso, entender as raízes do problema é o primeiro passo para você poder vencê-lo. Comece por dentro, analisando o seu coração, analisando sua história, suas crenças, sua espiritualidade. Se você não começar a vencer a tentação de dentro para fora, vai ser muito difícil vencer. Na verdade, eu diria, é até impossível. A restauração possui 3 passos essenciais, que são arrepender, abandonar e alterar. Anote isso aí, hein? Arrepender, alterar e abandonar. Vou explicar cada um deles agora. Primeiro é arrepender-se. Tudo começa com arrependimento, com a consciência do erro e o desejo de mudar. Lá em 1 João 1, verso 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Confesse os seus pecados a Deus. Abra o seu coração para Deus, não esconda nada dele. Para que o arrependimento aconteça, é preciso primeiro entender a gravidade do pecado e a profundidade da graça maravilhosa de Deus. Estude sobre a graça de Deus, leia livros sobre isso, estude histórias da Bíblia que falem sobre esse assunto. Se quiser, inclusive, assista um sermão meu lá no YouTube com o título A Graça de Deus. Tenho certeza que isso vai lhe ajudar bastante. Aceite Jesus como Salvador da sua vida. Entregue-se a Ele em arrependimento e confissão. Vale lembrar que arrependimento é muito diferente de remorso. Arrependimento é querer mudar o que foi feito de errado, enquanto remorso é apenas a culpa e o medo das consequências daquilo que a gente fez errado. Por isso, se arrependa. Esse é o primeiro passo para a restauração. E aí, BJ, qual o segundo passo? Vou te falar agora. O segundo deles é abandonar. Depois de se arrepender, é preciso abandonar. O arrependimento sem mudança leva ao endurecimento do coração, a ponto de chegar no momento em que o pecador não vai nem mais querer se arrepender. Lá em Provérbios capítulo 28, verso 13, traz um recado muito especial para mim e para você, que diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa
alcançará a misericórdia. Ele confessa, mas ele deixa e por isso alcança a misericórdia. Gente, claro que isso não é algo fácil, mas você pode fazer isso se rendendo ao poder de Deus e pedindo ajuda de amigos, de pessoas capacitadas e inclusive eliminando os gatilhos que te levam ao erro. Uma decisão precisa ser tomada e ferramentas podem ser buscadas para dar esse passo em direção da restauração. Algo que pode ocorrer nesse momento e nesse abandono é pedir perdão inclusive para pessoas que você feriu nesse processo. Isso pode te ajudar a abandonar aquilo que você precisa deixar para trás. Outro elemento importante é a confissão, ela é muito poderosa. Abra o seu coração para alguém de confiança que possa lhe ajudar. Lá em Tiago é dito que a confissão e a oração produzem cura, e isso é extremamente poderoso. O terceiro conselho que eu quero te dar é alterar. Não adianta você abandonar um hábito perverso, é preciso colocar hábitos bons no lugar daquele hábito. Em Romanos 12, verso 2 diz assim: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Busque em Deus a transformação, a renovação da sua mente, para assim você poder entender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você. Envolva-se com pessoas que podem fortalecer você, envolva-se nas coisas de Deus, no cuidado e na restauração de outras pessoas. Cerque-se de amigos e pessoas que podem lhe ajudar. A restauração é possível. Acredite nisso. Eu vivi isso na minha vida quando eu tinha ali mais ou menos 15 anos. Eu vivi uma fase que eu estava subindo os degraus da sexualidade muito rápido. Um dia, quando eu estava voltando para casa de ônibus, eu parei para pensar que tinha sido muito legal ficar com uma menina X naquele momento. Só que eu parei e comecei a tentar lembrar o nome dela, só que eu não conseguia. Ali me caiu uma ficha. Eu tinha ficado com uma menina que eu nem sabia o nome. Eu percebi que eu estava indo por um caminho muito perigoso. Estava avançando cada vez mais na escada e as coisas simples para mim já tinham inclusive perdido a graça. Eu queria cada vez mais. Naquele momento, dentro daquele ônibus, voltando para minha casa, eu fiz uma das orações mais sinceras da minha vida, pedindo que Deus me purificasse. Eu lembro que orei pedindo para que Deus me tornasse virgem de boca novamente, bebê de novo. Pode parar de rir. A minha oração foi muito sincera. Eu pedi que Deus me fortalecesse para que eu não avançasse nos degraus novamente. Algo aconteceu comigo naquele ônibus. O meu coração mudou. Eu senti que Deus ele me restaurou naquele momento. Eu percebi que Deus restaurou em mim a pureza que eu tinha perdido. Sério, gente, falo isso do fundo do meu coração. Eu acredito na restauração porque ela aconteceu comigo naquele dia e isso me ajudou no restante da minha juventude. E eu garanto que a restauração pode acontecer com você. Deus pode restaurar você e o seu relacionamento. Por isso, se você já falhou e não consegue se perdoar, eu te digo, existe perdão, existe restauração. Não era plano de Deus que isso tivesse acontecido, mas como já aconteceu, é plano de Deus que você se restaure e é plano dele te dar uma nova chance. Deixe o passado para trás. Aceite hoje o perdão de Deus e a restauração que vem do alto. Pare de se machucar com o que já passou, peça a restauração de Deus, acredite nessa restauração e viva em novidade de vida. Se você está num relacionamento que tem práticas que não são as que Deus deseja, eu digo para você que existe restauração. Peça ajuda de alguém, sabe? Alguém mais experiente. Aceite a graça de Deus e a restauração que Ele pode te dar e se organize para não dar mais espaço para a tentação. Deus pode, Deus quer e Ele tem poder para restaurar você e o seu relacionamento. Acredite nisso. O resenha está só na metade, mas eu não quero esperar até o final desse vídeo para poder orar com você que precisa de uma restauração. Por isso, feche seus olhos e ora comigo agora. Ora comigo, querido Deus. Eu oro e intercedo agora por cada jovem que está assistindo, que precisa de uma restauração nessa área da sexualidade. Assim como o Senhor fez um milagre comigo lá nos meus 15 anos, que o Senhor faça um milagre com essa pessoa que está assistindo, que quer abandonar práticas erradas, se purificar novamente e viver uma vida de pureza daqui para frente. Fortaleça, Pai, e que o Espírito Santo alcance nesse momento e opere uma transformação na vida de quem está assistindo. É o que peço em nome de Jesus. Amém. Muito especial orar, né? Que Deus abençoe e fortaleça você. Mas a resenha não acabou não, vamos lá que continua. Um outro problema que acontece nos relacionamentos de hoje em dia é o término e o divórcio. Sempre que um relacionamento chega ao fim, gente, acontece uma experiência muito dolorosa que causa um impacto profundo na nossa vida. Quanto mais firme, mais ligado éramos a outra pessoa, mais dolorosa é a experiência do rompimento. Quando as pessoas se unem sexualmente, inclusive, essa separação ela é muito mais dolorosa. Esse, inclusive, é um dos motivos pelo qual o sexo deve ser feito apenas no casamento. Mas olha, Deus pode dar forças nesses momentos. Em especial, hoje em dia, algo que tem sido um desafio é o tema do divórcio. Ele tem sido visto por muitas pessoas como uma solução para problemas cada vez menores. Casamento não está funcionando? É só se divorciar. Gente, não façam isso. Casamento é uma união profunda feita por Deus. Logo, o divórcio é algo muito sério que não pode, de hipótese nenhuma, ser banalizado. O único motivo bíblico que justifica o divórcio é a violação sexual, ou seja,
a traição. É claro, gente, que existem outros princípios importantes, como o princípio da vida, que permite que pessoas abusadas se afastem dos seus abusadores. Claro, gente, ninguém aqui é obrigado a ficar do lado de alguém que o machuque, mas olha, esses são casos extremos. Via de regra, nós temos que buscar a restauração. Daí também a importância de escolher bem. Dificilmente as pessoas mudam no casamento, geralmente os hábitos ruins apenas se tornam mais evidentes, por isso seja muito exigente na escolha da pessoa com quem você vai se casar. Essa é uma escolha muito séria, que vai influenciar o resto da sua vida, por isso escolha com muito cuidado e com muita oração. Seja exigente, é isso aí, seja exigente, porque essa é uma escolha que vai influenciar na sua felicidade eterna. Então precisa ser feita com muito cuidado, muita oração e com muito capricho também. Aqui a gente vê até um outro problema do sexo antes do casamento, é que ele cega as pessoas para os defeitos que o seu companheiro possui. A gente fica tão envolvido na parte carnal, na parte sexual, que a gente perde a sensibilidade para conhecer e perceber os defeitos e falhas daquela pessoa. Precisamos cuidar com isso. Fato é, gente, que o divórcio não é a melhor opção para resolver os problemas do casamento. Os relacionamentos próximos, eles sempre serão submetidos a atritos e a desafios. Mas a escolha de continuar tentando é o que faz com que uma relação amadureça. Por isso, sempre busque a restauração. Peça ajuda de pessoas próximas, de terapeutas, pastores, mas olha, peça ajuda no começo, tá bom? Muita gente vem pedir ajuda pra gente quando não tem mais o que fazer, quando já tá lá no final, vão no médico quando o braço já tá necrosado. Não! Quanto mais cedo você buscar ajuda, mais fácil vai ser a restauração, ok? Mas BJ, esse negócio de divórcio, ele é bíblico? Responde aí pra nós. Vou responder. Essa é uma polêmica muito antiga. Nos tempos de Jesus, haviam pessoas que consideravam o divórcio como algo que podia tanto ser feito por qualquer motivo, quanto algo que poderia ser feito ali em hipótese praticamente nenhuma. Alguns achavam que era algo banal, como por exemplo, se a esposa fizesse um jantar que o marido não gostasse, ele podia se divorciar. Isso era tão forte que chegaram a perguntar para Jesus o que ele achava relativo ao divórcio. Quando Jesus foi responder, ele lembrou que o casamento foi criado por ele lá no Éden. Logo, o que foi juntado por Deus, o homem não pode separar. Jesus respondeu essa pergunta fazendo uma abordagem bíblico-cronológica. Primeiro, mostrando qual era a intenção original dele para o casamento lá em Gênesis capítulo 1 e no capítulo 2. Deus criou o casamento para durar a vida toda. Tanto é que em caso de adultério, Jesus não aconselha o divórcio, mas permite o divórcio. A gente precisa ter isso em mente. Deus sempre quer a restauração. Claro, gente, repito, existem situações nas quais o divórcio é a única saída. Abusos sexuais, violência doméstica, entre outros assuntos, não podem ser tolerados. Quando a integridade de uma pessoa é ameaçada, ainda de que formas ali aparentemente leves, é hora da gente repensar e talvez colocar um fim nessa relação antes que ela coloque um fim na sua vida. O mesmo Deus que odeia o divórcio também ama o indivíduo suficiente para poder prezar pela vida dele. Mas olha, tirando esses extremos, a restauração sempre deve ser buscada. Ellen White comenta algo muito interessante no livro Lar Adventista, na página 340 e 344. Olha o que ela diz. O padrão para lidar com os desafios do casamento é o tratamento que Jesus dá conosco. Ele nunca nos pediu para fazer nada que ele mesmo não tivesse feito antes. Como Deus age quando falhamos com ele? Ele nos abandona ou busca a reconciliação? Esse deve ser o nosso primeiro esforço. Trate os que falham com você da mesma maneira que Deus trata você quando você falha com ele, com perdão e com misericórdia. Isso pode fazer milagres em seus relacionamentos. Resumindo então, primeiro, a restauração é possível sim. Segundo, a restauração começa com a rendição. Terceiro, a restauração acontece com arrependimento, abandono e alteração. Quarto, a restauração sempre deve ser buscada nos problemas do casamento. Já deu para perceber que a palavra da semana é restauração. Deus quer e pode restaurar sua vida, sua sexualidade, seu relacionamento. Se jogue nos seus braços agora e peça para que o milagre seja feito na sua vida. Eu já vi isso acontecer muitas e muitas vezes e não vai ser diferente com você. O perdão, a restauração, a cura vão chegar. A sua história vai mudar, eu acredito nisso. E eu pergunto, você acredita? Se sim, ore comigo mais uma vez. Querido Deus, terminando essa lição, eu peço por restauração, não apenas na vida de quem assiste, mas nos relacionamentos que talvez estão passando por dificuldades, por problemas e tribulações. Fortaleça cada um dos que me assistem, que eles sejam agora abençoados por Ti, restaurados por Ti e transformados pelo Seu amor. É isso que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.